Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização de criatórios comerciais, doutor em genética e evolução de animais, criador de animais há mais de 25 anos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Se você é das nossas redes sociais, dá um like aí, divulga para o máximo de pessoas. A gente tem lives todas as segundas-feiras e as quintas-feiras ao vivo aqui às 8h30 da noite, horário de Brasília. Bom, gente, hoje na nossa série Animais Exóticos e Companhia Oportunidades, nós vamos trazer um pouquinho da Revolução Pet, os insights e as oportunidades desse mercado bilionário que é o mercado pet. Vamos falar um pouquinho como anda as situações e vamos falar exclusivamente sobre os pets convencionais, já que a gente sempre fala aqui sobre os animais exóticos, né? Os animais silvestres. Hoje nós vamos falar sobre os animais domésticos, né? Os animais mais comuns. Então, se você quer saber um pouquinho sobre esse mercado, divulga aí, venha saber um pouquinho sobre as informações sempre atualizadas que a gente traz aqui. E lembrando, né? O mercado pet, a maioria, a legislação brasileira, para quem quer virar um criador comercial de animais domésticos, exóticos, silvestres, é basicamente voltado para o mercado pet, vender animais de estimação. Deixa eu estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Pet, os insights, as oportunidades desse mercado que gera bilhões em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. O Brasil é um país continental, nós temos aí mais de 220 milhões de pessoas, e a gente tem um mercado muito ativo para a criação de animais, tanto com intuito zootécnico quanto intuito para animais de estimação. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado fantástico, tá? Bom, então a primeira coisa, o mercado pet é o mercado para animais de estimação, tanto no Brasil quanto globalmente em todo o mundo, né? É um setor que mais cresce, está em franco crescimento e tem uma grande diversificação, né? Então, no Brasil, o mercado já atingiu aí um crescimento no faturamento chegando a 51,7 bilhões no ano de 2021, e as projeções de 2022 chegaram à casa dos 59,2 bilhões, né? Um crescimento de 14,7%. E a estimativa é que nós chegamos aos 66 bilhões em 2023. E a gente tem uma estimativa de crescimento ainda maior para o mercado de 2024. Então, entre esse aumento na procura por animais de estimação, a gente atribui no ano de 2020, 21 e 22, desde 2019, na verdade, esse aumento ele vem devido à nossa pandemia, devido aos problemas que a gente vê na nossa sociedade, as grandes cidades, pessoas cada vez menos tendo oportunidades de convívio social, e então as pessoas estão buscando cada vez mais animais de estimação, então animais de companhia. Então hoje 30% dos animais de estimação no Brasil vêm sendo adotados durante esse período aqui, quer dizer, adotados, comprados, adquiridos dentro desse mercado, que é um mercado substancialmente fantástico para a economia do Brasil. O Brasil ele tem que se preocupar, porque é um mercado que, como o mercado em alguns países, né, os mercados globais, algumas economias de países é baseado exclusivamente na criação de animais em cativeiro, né? Então o Brasil ele está posicionado atualmente como o terceiro maior mercado de pets do mundo, né? Hoje com um total de 149,6 milhões de animais de estimação espalhados entre as casas, né, em todos os estados do Brasil. Esse número ele reflete apenas a paixão dos brasileiros que a gente tem por animais, né? Então também a mudança na percepção das pessoas que os animais não são meros objetos para ficarem exclusivamente presos, né, acorrentados, com coleiras ou enjaulados. Hoje, os tutores, né, cada vez mais pensam nos pets como integrantes ou membros da família, né? Muita gente prefere animais do que mesmo filhos, né? E tratam esses animais pet como filhos, gastando fortunas tanto na aquisição, no bem-estar, e providenciando as melhores condições necessárias para esses animais. Então a gente tem que levar em consideração que é um mercado que cresce gigantescamente, tanto para os animais comuns, cachorros, gatos, quanto para os animais não convencionais, as aves, répteis e outros tipos de mamíferos, né? Então a gente tem um mercado crescente cada vez maior.
Então, o Brasil ele vem se destacando, né, no mercado global pela produção de animais de estimação, né? Então, a gente ocupa aí a terceira posição, né, que a gente conseguiu chegar aí aos 7,3 bilhões em 2020, com aumento, né, de 14%, né, referente aos outros anos anteriores. Então, hoje é um mercado que cada vez mais vem se destacando, as pessoas estão explorando cada vez mais esse nicho, né, que era um nicho até certo ponto pouco explorado e sim deixado meio ao relento do processo de criação. Então, hoje a gente tem indústrias especializadas, empresas especializadas, criatórios e criadores se especializando cada vez mais em alimentos e produtos para os animais de estimação, né? Então, hoje a criação em cativeiro, a legislação, ela faz a regulamentação e a adequação para garantir o bem-estar animal e a sustentabilidade do setor, né? É crucial que todos os criadores que desejam estar entrando nesse mercado, eles têm que estar conscientes das leis vigentes, eles têm que sempre adotar o que está em vigor e sempre procurar fazer as práticas que promovam o bem-estar dos animais, evitando o tráfico e principalmente os maus tratos, né? A criação hoje comercial responsável pode desempenhar o papel mais significativo na preservação das espécies ameaçadas e principalmente fornecendo um banco genético e a preservação, além de oportunizar pequenas propriedades rurais, pequenas áreas ociosas, tanto em área urbana quanto em área rural, fazendo com que haja mais fluxo e mais gente aderindo à criação de forma consciente. Então, o mercado ele é crescente e ele está em franca expansão para todas as áreas, desde os animais comuns até os animais não convencionais. Sempre lembrando que para tanto a criação de animais domésticos quanto para a criação de animais exóticos ou silvestres, nós temos uma legislação brasileira que para cada setor municipal, estadual e federal, a gente precisa se adequar ao que o setor e aquela espécie que você quer criar está exigindo naquele momento. Então hoje, né, a gente tem um mercado muito ativo. Então no Brasil a gente tem aí uma distribuição dos animais que são criados de forma diferente, né? Então só no Brasil a gente tem aí o dado mais recente aí de 139,3 milhões de animais de estimação. A gente tem aí cerca de os animais mais predominantes são cães, aves, gatos, peixes, uma menor parcela de répteis e pequenos mamíferos, né? E os cães são os que a gente tem em maior quantidade, são 54,2 milhões, seguido por aves, né, entre passariniformes, aves canoras e psitacídeos, 39,8 milhões de aves, e o terceiro é os gatos, né, com 23,9 milhões. Depois nós temos 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos sendo criados no Brasil. Então essa distribuição, ela reflete, né, crescimento cada vez maior do nosso setor da criação de aves, de répteis e de pequenos mamíferos não convencionais. Mas cachorro e gato continuam sendo grandes mercados, né? Então a gente tem que entender que a população ela vem crescendo e a gente tem cada vez mais o aumento e a busca, principalmente por animais não convencionais. Mas sempre o mercado convencional de cachorros e gatos, ele é sempre muito aquecido. Lembrando que esse setor de cães, gatos, aves, répteis e mamíferos, a gente tem as três categorias, né? Os animais considerados domésticos, exóticos e animais silvestres do Brasil, como a gente já falou várias vezes aqui. Se você nos acompanha aqui, você já falou sobre essas diferenças, tá? Então aqui no mercado a gente tem, não podemos esquecer, né? Então os cães estão chegando a quase 60 milhões no Brasil. A gente tem as aves batendo os 40 milhões, dados recentes, né, de 2023, os gatos chegando aí aos 29 milhões, peixes e répteis aos 21 milhões, e os pequenos mamíferos, né, chegando aí a 4 a 5 milhões aqui no Brasil. Então é um mercado que está crescendo muito, então as expectativas de investimento, da procura pelo setor, por pessoas cada vez mais se interessando na criação como um intuito de ganhar dinheiro, né, como intuito comercial, abrir empresas nesse setor, está cada vez maior, tanto para a criação de animais, para a comercialização de animais, quanto para a comercialização de produtos, né? Então, indústrias específicas para a fabricação de alimentos, vitaminas, acessórios, brinquedos, recintos, prática veterinária, parte biológica e a parte de zootecnias cada vez mais se especializando nessa área. Então, é um setor que todo mundo
tem que ficar de olho. Se você está aqui acompanhando, você quer virar um criador profissional, você tem que estar atento ao mercado. Tanto porque essas possibilidades faz com que a gente tome decisões na hora da criação, quais espécies a gente deve investir, sempre a pesquisa de mercado e ver como o mercado está crescendo, as expectativas de crescimento para os próximos anos, faz com que a gente crie coragem de criar algumas espécies ou a gente entrar nesse mercado sempre se especializando, buscando as informações corretas, que é o que a gente faz aqui. Então é um mercado que cresce demais, só que é um mercado que tem bastantes leis, bastante restrição, e você tem que seguir esse mercado para você se dar bem. Você tem que passar por todas as certificações, passar por todo o processo de licenciamento ambiental para você poder estar legal dentro dessa atividade. E quando a gente fala na legislação, né, referente à criação de animais, principalmente nós não vamos falar sobre a criação de aves, de passeriformes, nós não vamos falar a questão de répteis, isso porque existe legislação específica e a gente já falou sobre isso. Se você quer saber, procura aqui no nosso canal, no YouTube, que nós temos vários vídeos falando sobre legislação para esse tipo de animal. O que a gente vai falar aqui é para cachorros e gatos, né? Porque muita gente vem aqui nos perguntando, muita gente quer investir nessa área, né? Quer montar canis ou gatis para a criação desses animais no Brasil e quer saber como é que funciona esse mercado. Apesar de serem cachorros e gatos, pode criar de qualquer forma. Existe uma legislação própria que a gente precisa buscar para poder estar presente dentro dessa área? Sim. Então, a legislação ela varia de acordo com o estado, os municípios, e nós temos as nossas legislações federais, que incluem, né, a Lei Federal 9.605 de 1998, que fala sobre as leis de crime ambiental, né, que estabelece as punições para as atividades que ferem a legislação ambiental, incluindo os maus tratos animais, né, e a criação ilegal. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o conselho que, embora, né, que não crie leis, ele cria resoluções e diretrizes que orientam as boas práticas da criação de animais domésticos, e as leis municipais e estaduais, que têm exigências específicas para níveis locais, como licenças e inspeções regulares para esse tipo de atividade. Lembrando que cachorros e gatos são considerados pela nossa legislação federal como animais domésticos e aí precisam de processos simplificados de licenciamento ambiental junto aos seus municípios ou ao seu estado, né? Geralmente os municípios passam a ter essa obrigatoriedade de fazer a fiscalização, né? Quais são os passos para quem quer criar cachorros e gatos de forma legal? Você que está acompanhando a gente aqui quer saber um pouquinho mais. Então, primeiro é ter o registro no órgão competente, né? Dependendo da localidade, você vai ter que fazer o registro e abertura de empresa, já que é uma atividade econômica, na Prefeitura Municipal, no órgão estadual de controle agropecuário, né? E nos órgãos de saúde pública, que são chamados de órgãos de vigilância sanitária, que vão fazer a fiscalização de recintos, né? Além disso, você tem que ter as licenças ambientais, né? Em alguns casos, é necessário obter uma licença demonstrando que o criatório não causará danos ao meio ambiente, passando pela legislação prévia do seu município. Você vai passar por uma vistoria sanitária, que é comum a necessidade dessa vistoria para ver a parte de segurança dos animais, as instalações, se cumprem todos os requisitos de higiene, saúde e bem-estar animal. Depois você tem que ter o cadastro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, você tem que, se a sua empresa tem que estar cadastrada. Essa é uma exigência que em alguns lugares ela é obrigatória, em outros lugares não, mas é recomendado que você tenha um responsável técnico. Principalmente para cachorros e gatos, os responsáveis técnicos mais indicados são médicos veterinários. Então, e eles têm que estar cadastrados junto ao CRMV para poder exercer essa atividade. O bem-estar animal, né? Lembrando que as instalações têm que ser projetadas de acordo com as espécies, de acordo com as características biológicas e fisiológicas do bem-estar animal de cada animal que você está criando, como ventilação, iluminação, alimentação, cuidados veterinários e principalmente a questão de higienização. E você tem que prestar atenção, porque o bem-estar animal também ele classifica o acúmulo de animais por espaço, por metragem quadrada. Você não pode ter um canil ou um gatil com tamanho mínimo para 2, 3 animais e você teve 10, 15, 20 animais dentro daquela área. Isso configura maus tratos e você não vai conseguir suas licenças de funcionamento. Contratos e registros, manter os registros detalhados de cada animal, incluindo o histórico médico, genealogia, os contratos de compra e venda, né, o pedigree dos animais, e principalmente
a emissão de nota e toda a certificação desse animal está vindo de um criatório comercial autorizado pelos órgãos ambientais, apesar de serem animais exóticos, domésticos, né? Cachorro e gato. Então, hoje nós temos toda uma característica para você poder criar algumas espécies de animais. Quais são os benefícios de você ter um criatório, né, um canil ou um gatil legalizado? Né? Saúde dos animais, garante que todos os animais receberão vacinação, cuidados veterinários regulares, prevenção de doenças, minimiza o risco de propagação de doenças ou técnicas, principalmente leishmaniose, raiva, entre outras. O bem-estar animal assegura que os animais têm condições de vida adequadas, que não são utilizados apenas como procriadores sem parar, né? Você tem todo uma caracterização desses animais. Você vai combater o tráfico de animais, principalmente no caso dos animais exóticos e silvestres, né, de forma ilegal, e até mesmo a comercialização de cachorros e gatos de forma ilegal, comprando de canis irregulares, você também está comprando e classificado como tráfico de animais. A transparência, né, para os compradores oferece garantias, né, para quem está adquirindo animal, você estar adquirindo de uma loja ou de um criatório extremamente licenciado, né, cadastrado dentro das confederações e cadastrado principalmente nos órgãos agropecuários, possuindo as suas licenças de funcionamento em dia. Então, é muito importante a gente se preocupar nisso. Então, hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando a compra de animais que vêm de locais em que o bem-estar e as condições que o animal é tratado sejam as melhores possíveis. Então, cachorros e gatos hoje têm um mercado fantástico e as pessoas procuram sempre animais com alta qualidade e livre de doenças, né? Já que cachorros e gatos têm uma série de doenças, precisam tomar uma série de vacinas para que acabem não passando por nenhum tipo de dificuldade, principalmente algumas raças que são mais suscetíveis a alguns tipos de doença, né? Então, quais são as raças de cachorro mais criadas hoje no Brasil, né? Então, a gente tem o labrador, que é o retriever, né? O labrador retriever, conhecido, né, pelo seu temperamento amigável e dócil, né? Hoje, os labradores são uma escolha popular para as famílias. O valor médio de um animal legalizado num canil de qualidade com pedigree é entre R$2.000 e R$4.000. O York Terrier, né? Yorkshire Terrier, que são os pequenos e energéticos, né? Animais menores para casas, apartamentos, né? Sua personalidade vibrante. Então, também tem valores entre 2.000 e 5.000, dependendo do canil, do pedigree, da linhagem. O Shih Tzu, né, que é uma raça muito valorizada pela sua personalidade, entre R$1.500 e R$3.000. Você encontra, a gente está falando de alta qualidade. A gente pode encontrar esses animais até com valores menores em algumas regiões, de acordo com a procura e a qualidade dos animais. O Bulldog francês, né, pela aparência destrinta e companheira, a gente tem aí o valor médio entre R$5.000 e R$10.000, e o Golden Retriever, que a gente tem aí o valor entre R$3.000 e R$7.000. Então, são os animais mais criados no Brasil, pela estatística, né, da Associação Brasileira, os animais mais procurados como animais de estimação para ambiente de casas e apartamentos. São animais mais sociáveis, mais dóceis, de pequeno tamanho, que são fáceis, né? Nem todas as pessoas têm condições de ter grandes cachorros de grande porte em apartamentos e também em casas, né? Preferem animais menores. Mas nós temos também cachorros maiores, né? Raças que são utilizadas de pastoreio e as raças de proteção. Então a gente tem as raças aqui de gatos mais criadas no Brasil. Nós temos muitos animais sem pedigree, muitos animais que são chamados de vira-latas ou sem raça definida, que também são adotados e criados em grande quantidade. Esses animais não têm tanto valor econômico, e sim você pode adotar esses animais em alguns lugares, principalmente em canis municipais, né, em centros de zoonoses. Você pode adotar esses animais e cuidar deles, né, recebendo, né, um animal vindo de algum lugar. Não pegue cachorros na rua sem ter cuidado. Muita gente pega animais de rua, mas faz todo o cuidado e a higienização. A gente está falando aqui para ganhar dinheiro, algumas espécies mais conhecidas. Então nós temos aqui o persa, né, que é um dos gatos que tem um temperamento tranquilo e carinhoso, né, o valor médio entre R$1.200 e R$3.000. O Maine Coon, que é uma das maiores raças de gato, né, que está sendo muito procurada aqui no Brasil pela sua pelagem exuberante, de R$3.000 a R$6.000. Os siameses antigos, né, muito conhecidos, né, a gente tem vários, aí a gente está falando de siameses de raça, de pedigree, entre 1.000 e 2.500, são mais comuns. O Red Doll, né, conhecidos pelo seu comportamento dócil, né, que a gente tem aí entre 2.000 e 4.000, e nós temos o Bengal, né, que a raça Bengal é admirada pela sua pelagem que lembra o leopardo, né,
sua energia e inteligência entre R$ 2.500 e R$ 7.000. Depois nós temos as raças de pastoreio, né? O Border Collie, que é muito conhecido, o pastor australiano, apesar de seu nome ser australiano, ele vem dos Estados Unidos, né? O Stanley Speed Dog, né? O Celtic, que a gente também tem muito procurado, o Australian Cat Dog, muito procurado também para essa finalidade, principalmente para campos, para pastoreio, para criação de gado, de cuidar, né, de caprinos, de ovinos. O Collie, e de pelo longo, né, popularmente conhecido pela Lassie nos filmes antigos, muito procurado. E aí nós vamos ter as raças de proteção, que aí nós temos uma quantidade maior, né, de raças que são procuradas exclusivamente com esse perfil. Então, o pastor alemão, a gente tem o Rottweiler, nós temos o Doberman, nós temos o Mastiff tibetano, nós temos o Cane Corso, são as raças mais procuradas. A gente tem Pitbulls, nós temos outras raças, né, os Bulldogs, entre outros, né. Então a gente tem várias raças, mas essas são pelas nossas pesquisas, são as mais conhecidas e as mais procuradas em todo o Brasil e o mundo, né. Então, continuando aqui, falar um pouquinho sobre o preço, né, desses animais, comparando. Então, os animais, no caso do Border Collie, entre 1.500 a 4.000, dependendo da linhagem, da finalidade. O pastor australiano, de 2.000 a 5.000. O String Speed Dog, de 2.500 a 4.500. O Australian Cat Dog, de 1.000 a 3.000. E o Collie de pelo longo, de 2.000 a 5.000 reais. O pastor alemão, para fins de defesa, de 2.500 a 7.000. O Rottweiler de 2.000 a 6.000 reais, o Doberman de 3.000 a 6.000 reais, o Mastim tibetano de 5 a 20.000 reais e o Cane Corso de 3.000 a 8.000 reais. Alguns valores de mercado, raças de canis de alto padrão, bem desenvolvidos, com alto pedigree, com características exclusivas para finalidades específicas, tá? Então são animais trabalhados geneticamente, em que as matrizes, muitas dessas matrizes foram importadas, vieram de fora do Brasil, é uma seleção por esses criadores para atingirem esses valores. Então toda a área de criação você tem que ter o desenvolvimento muito bem feito, né? Quais são as instalações mínimas necessárias para a instalação de um canil, né, para quem quer criar cachorros? Então, a área dos alojamentos, né, cada cão deve ter uma área própria, que seja limpa, seca, protegida e com condições climáticas adversas. Deve haver isolamento térmico adequado de acordo com a região, para manter a temperatura do animal confortável. O espaço para exercício tem que ter uma área segura e cercada para que os cães possam se exercitar diariamente, é essencial. Cada animal tem uma característica peculiar que precisa dessas atividades. Então, o espaço deve permitir que os cães imbriquem livremente. Então, a área de alimentação e água, né? Zonas designadas para alimentação, a água deve estar limpa e acessível, sempre com as vasilhas com higienização regular. Instalações sanitárias devem ter um sistema eficiente para a eliminação dos dejetos, para coleta e lavagem dos recintos, e a manutenção da higiene é muito importante. A área de isolamento, que é uma área separada para isolamento de animais doentes ou de quarentena, que é crucial para não haver disseminação de doenças. E os cuidados veterinários, uma sala de veterinários para emergências e principalmente para o registro de saúde e as visitas periódicas veterinárias. Então a gente tem vários tipos de instalações, vários tipos de canil. É muito importante você buscar referências de tamanho de instalações, recintos mínimos necessários para a finalidade que você quer com as espécies que você pretende criar. Muitos canis são exclusivos de uma única raça, porque os animais eles acabam facilitando o tipo de manejo, mas nós temos alguns canis que criam 2 ou 3 raças parecidas, com personalidades e com características específicas. Então todas as instalações são feitas pensando sempre nas espécies e nos animais que cada um quer criar. Gatis, né? Quais são as instalações mínimas? Viveiros e apartamentos individuais, né? Os gatos devem ter espaço individual também, principalmente para você não ter a questão da reprodução descontrolada, e principalmente para eles dormirem, brincarem e fazerem as suas necessidades. Devem ser bem ventilados, como os canis. Áreas enriquecidas, espaços que oferecem enriquecimento ambiental, como arranhadores, prateleiras, esconderijos. Os gatos são animais que precisam desse tipo de interação. A zona de alimentação e hidratação, que são os locais específicos para alimentação e para beber a água. Controle da temperatura e ventilação, também temos que ter instalações adequadas a cada região. Espaço de isolamento, que é igual aos canis, um espaço onde os animais doentes e as quarentenas têm que ser aplicadas para evitar a disseminação de doenças, e o acesso às salas veterinárias para ver com facilidade o acompanhamento médico veterinário, para você ter a prevenção e principalmente o controle sanitário dos animais. Então as instalações também para cada espécie são muito específicas. Os gatis
eles têm, às vezes, características especiais para evitar a proliferação, né, e a reprodução desenfreada, né? Então, cada espécie também, cada criatório, cada gatil vai ser criado as instalações de acordo com as espécies e com a finalidade que você quer. Também costuma-se ter muitos gatis exclusivos de uma ou duas espécies, né? Então a gente tem essas características. Então, para a gente terminar essa parte aqui de falar um pouquinho sobre o mercado pet, que é um mercado bilionário, a gente está falando de um mercado que gera 60 bilhões de reais por ano, é um mercado que cresce exponencialmente. Cães e gatos são os animais mais. Cão é o primeiro, número um, né, em busca dos lares brasileiros. Claro que desse número um a gente está falando que mais de 60% dos cachorros, mais de 60%, chega a ser quase 70 a 75% dos cachorros, eles são cachorros mestiços, sem procedência, sem pedigree, mas nós temos um aumento significativo de 25% dos animais, buscando cada vez mais animais de qualidade, de raça, com pedigree, com cuidados vindos de canis autorizados. É a mesma coisa com os gatos. As aves continuam em segundo lugar, então a gente tem cada vez mais criadores envolvidos nessa área e a gente tem um mercado fantástico para trabalhar. Então, toda a criação você precisa ter segurança, instalações devem ser adequadas e seguras para prevenir a doença e principalmente para propiciar o bem-estar para os animais. A socialização, né, deve haver sempre oportunidade de socialização adequada, adestramento para ser vendido filhotes com qualidade para cada área. Se eu quero um animal de estimação, eu quero um animal para pastoreio, eu quero um animal para proteção, eles têm que serem adestrados exclusivamente para esse tipo de finalidade. E as legislações e normas, a gente tem que seguir as legislações, é fundamental estar em conformidade com todas as leis locais, estaduais e federais relacionados à criação de animais. E hoje, cada vez mais, se busca a certificação de canis e gatis para compra desses animais por lojas que revendem, né? Alguns estados é permitido e outros estados têm uma política de proibição da exposição de animais, só pode ser comprado diretamente em canis ou gatis, mas a gente tem uma procura muito grande por animais cada vez mais selecionados e cada vez melhores. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente teve várias perguntas, muita gente nos procurou, muita gente falou, por que vocês não falam de cachorro e gato, quais são as legislações necessárias, o que a gente precisa para criar esses animais, quais são as espécies mais utilizadas, mais criadas. Então a gente resolveu fazer essa apresentação dentro aqui da nossa série Animais Exóticos e Companhia, né, oportunidades, já que todos os cachorros, né, quase todos são animais exóticos, né, a gente tem poucos cachorros nativos nossos, né? Beleza? Então era isso aí, pessoal. Então, se você quer virar um especialista, clica aí no link, entre em contato com a gente tem um curso de especialização para criadores, e você não vai se arrepender, vai sair um especialista na criação comercial, criação em cativeiro com intuito comercial. Acompanhe a gente, fiquem atentos, vídeos todos os dias aí no nosso canal, lives ao vivo na segunda e na quinta-feira. Espalha, divulga, traz informações, assiste o nosso conteúdo. Nós temos aí mais de 600 horas de vídeos no YouTube, várias séries, tudo que você imaginar. Entre em contato com a gente tira todas as suas dúvidas. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, valeu!